Bem-vindo ao HTP Áudio, o seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da C4Me, e nesse episódio vamos falar sobre educação e políticas públicas, tá? Sobre um assunto muito importante para quem é professor e para quem gosta de educação em geral, que é o Conselho Municipal de Educação, tá? Toda cidade acredito que deve ter, se a sua não tem, precisa ter, tá? Mas antes de começar, eu vou dar um recadinho para vocês. Esse episódio ele foi gravado no início do ano de 2020. A pandemia não tinha tomado conta do mundo ainda, não estávamos em isolamento social, e esse episódio ficou no computador da Central de Informação e Mídias por muito tempo, até eu poder resgatá-lo para poder editar. E quando eu fui editar, eu percebi que tínhamos um problema com os microfones, tá? Então eu tive que usar o backup. Mas tá dando para ouvir, tá tudo certo, espero que vocês gostem e aproveitem o episódio de hoje então. Maravilha, estamos aqui com duas pessoas maravilhosas aqui na mesa, nesta roda de conversa muito linda, tá? Temos aqui então o professor Gilberto Lorenzon, que ele é formado em História na PUC de Campinas, pós-graduado em Marketing, ele é empresário, ele foi secretário de Governo, ele foi secretário de Cultura, ele foi secretário de Meio Ambiente e agora ele está como secretário de Educação, desde 2017, tudo aqui em Vinhedo. Tudo bom, Gil? Como que você está? Tudo bem, como tá, Bruno? É um prazer vir aqui falar um pouquinho com aí o teu programa aqui, o teu podcast. O meu não, o nosso, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o Gil que teve o start aqui da C4Me é do Gil. Muito obrigado, viu, Gil? Eu acho que é uma boa iniciativa e está mostrando um bom trabalho, já com vários programas, muita coisa boa sendo produzida aqui. Estamos aqui também com a Denise Espósito Almeida de Oliveira, tá? Que ela é pedagoga, pós-graduada em Gestão do Trabalho Pedagógico, Supervisão e Orientação Escolar. Está como diretora da Escola Municipal Professora Madalena Lebens desde 2009. Ela está na rede aqui municipal de educação como professora desde 2006, porém, ela já está aqui em nosso meio da educação de Vinhedo como estagiária desde 97, galera. Então ela conhece bem aqui a Vinhedo. E mais importante, ela é presidente do Conselho Municipal de Educação. Tudo bem, Denise? Como você está? Bom dia a todos. Muito feliz em estar aqui e compartilhar com vocês esse momento tão importante. Maravilha. Então vamos começar nossa conversa aqui, que eu quero saber uma coisa de vocês primeiro, tá? Eu mesmo fiz essa confusão antes da gravação aqui sobre o Conselho Municipal de Educação com o sistema de educação em Vinhedo. Vocês podem me explicar essa confusão aí? Quem vai me explicar primeiro? Sistema de ensino até antes de 2017, ou melhor, antes do ano de 2018, a cidade de Vinhedo e a educação de Vinhedo tinha que se reportar necessariamente à Delegacia de Ensino em Campinas. Para quem conhece, professores, pais de alunos, quem é iniciado na área, a população conhece, nós em Vinhedo, quando falávamos de educação em Vinhedo, tínhamos que nos reportar à Delegacia de Ensino, à Supervisão de Ensino, que é de Campinas. Uhum. Isso significa o quê? Que a gente se reportava para o estado de São Paulo em tudo que acontecia na educação de Vinhedo. Uhum. Em 2000, há um movimento no estado de São Paulo para que os municípios sejam autônomos em relação à educação. Então, em 2018, nós firmamos um pacto aqui com o governo do estado, já havia criado em lei, mas instituímos a supervisão de ensino no município de Vinhedo. Então, significa que hoje o município de Vinhedo é autônomo. Autônomo significa o quê? Que respeitando a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, e as leis nacionais e estaduais, Vinhedo ele se resolve autonomamente a sua educação. Uhum. As nossas supervisoras frequentam as nossas escolas, avaliam as nossas escolas, e a vida do aluno praticamente ela é resolvida dentro do município de Vinhedo. Então, por exemplo, tinha que buscar um documento na Delegacia de Ensino em Campinas. Hoje não, vai na Secretaria de Educação e tudo se resolve ali. Então, praticamente 100% o sistema é dentro de Vinhedo. E mais uma coisa muito importante que eu acho em termos de educação municipal é que o currículo de Vinhedo, né, o que os nossos alunos vão aprender, como vai ser essa escolarização,
dentro do município é da responsabilidade municipal, tanto que há grupos trabalhando já em currículos, mudança de currículos, renovação. Nós vamos continuar aprendendo apenas aquelas disciplinas clássicas ou podemos introduzir novas maneiras de ensinar, novos conceitos, novas maneiras de olhar para a educação? Então, tudo isso está sendo discutido 18, 19 aqui no município de Vinhedo. Então, vamos dizer, uma liberdade, uma autonomia como secretário de Educação, que eu acho que é muito saudável para a rede de educação de Vinhedo. E assim, uma dúvida minha aqui, que talvez seja de outras pessoas também. Nessa mudança, tivemos muitas alterações na Secretaria de Educação? Teve que fazer muita alteração ou continuou só? O pessoal ficou com mais trabalho? Não, na verdade existia já a criação, a lei acho que de 2012, ela já tinha criado os cargos de supervisores de educação, que era uma condição para o município se tornar autônomo. Então já existiam os cargos criados, mas até este momento não tinham sido indicadas supervisoras, né? Hoje nós temos 5 supervisores na Secretaria de Educação, que faz parte do Plano Nacional de Educação. Essas pessoas não é qualquer pessoa, elas necessariamente, pela lei, tiveram que ter sido pedagogas, professoras, diretoras de educação, tiveram que ter feito uma carreira grande para ter qualificação suficiente para poder assumir o cargo de supervisor de educação em Vinhedo. Então é uma longa carreira aí, não foi assim, pega qualquer um, passou na rua lá e indica para supervisor, que em educação, você sabe disso, não dá certo. Não dá certo. Precisa conhecer muito sala de aula, aluno, família, para depois poder opinar sobre a questão da educação, né? Ô Denise, me diz então agora, o que é o Conselho Municipal de Educação? Qual que é a função dele aqui na cidade? Existem algumas funções, eu coloquei aqui, vou colocar as principais, né? Elaborar e fiscalizar o cumprimento do Plano Municipal de Educação, acompanhar e avaliar a qualidade de ensino no âmbito municipal, então eu acho isso muito importante, né? Não é só da rede municipal, e sim do ensino municipal Vinhedo como um todo. Assessorar órgãos e instituições de educação, promover a discussão de políticas educacionais municipais e zelar pela qualidade pedagógica e social da educação. Essas são as principais funções do Conselho, falando assim de uma maneira bem ampla, né? E não engloba só a parte municipal, né? Toda a parte privada também. Sim, escolas particulares, as nossas municipais e a rede estadual. Então tudo que fala de educação na cidade de Vinhedo tem que passar por vocês ali no Educação Conselho. Como um todo, né? Isso. Quem faz parte do Conselho? Me fala isso. Existem algumas representações, né, tudo dividido por segmentos, então tem a rede municipal, então tem representantes de diretores, inclusive eu comecei no Conselho e estou, apesar de ser presidente, eu represento os diretores da rede municipal. Também temos a diretora da rede estadual, então cada segmento tem as suas representações. Então temos professores na rede, auxiliares de educação infantil, representantes da Secretaria de Educação, das escolas particulares também, então tudo que abrange tem as suas representações. E temos a sociedade civil também, então instituições, como por exemplo a Arcab, SAVE, nós temos tudo dividido e através de segmentos nós temos, cada um tem a sua representação. E dentro do Conselho são decididos toda essa parte da educação, para onde vai, o que fazer, o que mudar, é tudo ali que é decidido? Isso, algumas coisas que nós podemos, o que cabe a nós, sempre votado, o que é para votar, então sempre decidido em conjunto mesmo. E desde quando que o Conselho funciona? Quando que ele foi criado? Então, ele foi criado pela Lei Orgânica Municipal e regulamentado pelo Decreto número 125, de 13 de agosto de 2010. E a eleição aconteceu agora em março, né? Agora nós estamos no triênio de 2019 e ficaremos até 2021. Que bacana. E assim, você falou de muita gente aí que participa do Conselho, né? Mas qual que é a importância dessas pessoas no Conselho? Por exemplo, as escolas municipais. Qual que é a importância da escola municipal dentro do Conselho, né? Ter representantes da escola municipal dentro do Conselho? Então, na verdade, todas as representações são muito importantes, que é uma luta que nós enfrentamos assim no dia a dia, porque nós gostaríamos que o nosso Conselho tivesse assim muito mais pessoas, porque até existem as pessoas, mas assim, se nós pegarmos as listas de presença,
Claro que existem também as faltas justificadas, mas eu falo que é um sonho que o nosso conselho fosse muito mais participativo. Não só pelas pessoas que realmente fazem parte do conselho, mas tanto é que todas as reuniões, é tudo publicado, é divulgado. Nós gostaríamos que houvessem os convidados. Acontece. Existem algumas reuniões que nós temos os convidados, pessoas que querem participar voluntariamente, mas nós gostaríamos que que tivesse muito mais a participação de pessoas. Que bacana. Ô Gil, você como secretário de Educação, você tem participação no Conselho Municipal de Educação? Sim, eu tenho assento garantido no Conselho Municipal de Educação, participo de algumas reuniões, não frequento assiduamente, não sou um membro com obrigatoriedade de estar presente, mas por ser secretário de Educação a presença é pedida muitas vezes, né? Eu acho que o Conselho tem uma função muito grande, a gente tem tentado valorizar muito o Conselho. Hoje no Brasil, não só o Conselho de Educação, mas outros conselhos na cidade, como o Conselho de Saúde, Conselho de Segurança, Conselho da Criança e Adolescente, eles têm uma função relevante porque é o canal e a oportunidade de quem está dentro do assunto, por exemplo, dar a sua opinião, a sua contribuição, seja a escola particular, que nem falou a Denise, seja a escola estadual, seja, inclusive a última presidente do Conselho Municipal de Educação foi a Vera Segato, que era do CEPROVI, uma instituição de ensino também de Vinhedo. Então, tendo esse assento, a gente consegue falar de educação de uma maneira que a gente chama de democrática, participativa, porque ninguém tem a verdade em educação hoje, né, Bruno? Cada um tem uma maneira de ver a educação, mas a educação ela se transforma todos os dias e dentro do conselho, se tiver discussões de alto nível, de conversa boa, ela é muito saudável, né? Inclusive, para mim está sendo uma experiência muito boa trabalhar junto com o Conselho de Educação, sim. Que bacana. Ô Denise, me diz uma coisa, qual que é a importância, você como presidente, da participação da população nas reuniões do Conselho? Então, nós temos a participação também de pais, né? Existe também esse segmento. E colocar, na verdade, eu acho que todas as representações são importantes porque elas estão super ligadas. Então, por exemplo, por que a importância de pais? Por que a importância de escolas particulares? Porque o nosso aluno, se nós olharmos a educação como um todo, aquele aluno que independente tenha vindo da rede municipal ou da escola particular, é aquele mesmo aluno que vai passar pelo ensino fundamental e vai chegar no ensino médio. Então, às vezes, esse mesmo aluno, ele frequenta as nossas instituições, SEIV, LARCAB. Então, os pais, claro, para entender toda a dinâmica e o que realmente é o conselho, e nós todos para entendermos que a mesma criança pode estar em vários lugares, né? Outras instituições e tudo mais. Então, é um assunto que a gente discute bastante no conselho. As nossas instituições, as nossas escolas, independente de particulares, estaduais, elas têm que estar ligadas, porque os nossos alunos, por exemplo, dos nonos anos, eles vão para o ensino médio de uma rede estadual. Então, como receber esse aluno? Esse assunto foi discutido recentemente no Conselho. Então, o nosso objetivo é olhar não a escola, porque algumas pessoas falam que o Conselho Municipal fica muito ligado à rede municipal, e não é. Tem que ter toda essa ligação, então eu acho importantíssima a participação dos pais, porque eles nos auxiliam e eles têm um outro olhar. Então, são esses olhares diferentes que vão acrescentar no nosso papel. Então, eu tenho um olhar como diretora, apesar de hoje ter também como mãe, porque minha filha está na rede municipal. Então, todos esses olhares, eles têm que estar juntos, senão a gente não consegue caminhar. Que bacana. E qualquer pessoa pode participar, ou ela tem que ser, por exemplo, estudante ou pai e mãe de estudante, né? Para participar, fazer parte mesmo do conselho, existem algumas atribuições, né? Tem que ter certinho alguns pré-requisitos, digamos assim. Agora, eu posso participar do conselho das reuniões só como voluntário, só como convidado. Então, ele é aberto. As portas estão abertas para toda a cidade. Qualquer um pode participar. Por isso que a gente faz questão assim de realmente divulgar, que é outra coisa que nós também estamos pensando. A rede social, ela facilita muito.
Então, mas isso ainda está em estudo, nós ainda estamos tentando. O cronograma é divulgado pelo boletim, né, da prefeitura, então esse é o nosso objetivo, que quanto mais participações, então independente, não faço parte do conselho, mas quero participar. A pauta também é construída com antecedência, então todos serão muito bem-vindos com a participação. Quanto mais pessoas, mais real ficam as decisões e os debates, né? Com certeza. Uma das polêmicas, Bruno, que eu acho que é importante a gente falar, o quanto relevante é eventualmente um conselho de educação numa cidade, é quando extrapola a questão apenas do trabalho da rede pública de educação. Você conhece o trabalho da rede pública de educação, que envolve a educação infantil, as creches, tradicionalmente conhecidas como as creches, a educação infantil, o ensino fundamental 1, o fundamental 2, né? E a educação de jovens e adultos. Isso é o que a rede pública de Vinhedo oferece em termos de educação. E aí tem uma polêmica na sociedade atual, aí, por várias razões, que é a velha história que estão discutindo, a lei da escola sem partido, aquela coisa toda. Isso nunca chegou na rede pública. Porque isso aí seria um projeto de lei da Câmara Municipal que deveria ser discutido no Conselho Municipal de Educação para aí ver se seria implantado ou não uma abordagem desse tipo. Então, o papel do Conselho, ele é muito maior do que o papel apenas da Secretaria de Educação Municipal, porque poderia ser um interlocutor, vamos dizer assim, da sociedade, olhando para a educação da cidade como um todo, né? Porque é uma discussão que envolveria aí famílias, uma maneira de enxergar a educação que ela é muito mais ampla do que apenas a visão municipal da educação. Ela deveria ser servir para a comunidade como um todo. É uma discussão que nunca chegou, não é verdade? Então, se chegar um dia, necessariamente terá que partir e passar pelo Conselho Municipal de Educação. Então o conselho é tipo um filtro. Tudo isso que é para atingir a educação tem que passar pelo conselho antes? Sim, passa tudo pelo Conselho Municipal. E aí nós vamos discutindo, então, por exemplo, quais são as nossas prioridades? É de acordo com as demandas que vão chegando. Mesmo, por exemplo, quando é construída uma pauta. A pauta nós fazemos com antecedência, mas se no meio do caminho acontecer alguma coisa que envolva a educação, com certeza vai passar pelo Conselho Municipal. Então é claro que existe uma sequência, mas as prioridades as demandas que de repente pode acontecer, sempre passando pelo Conselho Municipal. Eu acho que é um bom filtro realmente o Conselho, como ele tem essa participação paritária de vários olhares de muita gente. É uma maneira muito positiva das pessoas saberem exatamente o que é verdade e o que não é tão verdade assim, não é verdade? É uma maneira de entender. E outro assunto que a gente pode puxar aqui é, por exemplo, como que a religião e os partidos políticos, por exemplo, estão dentro das escolas de Vinhedo, né? O Conselho Municipal tem alguma característica e alguma coisa para você barrar? Por exemplo, o Gil falou da escola sem partido, né? E toda essa parte de discussões de religião, discussões políticas dentro da escola, isso passa pelo conselho? Então, na verdade, cada escola tem o seu PPP, né, o projeto político pedagógico, que é construído, e então nesse trabalho já tem a participação das famílias. Sim. Entendeu? Então, qualquer pai que quiser ter acesso, além dos cadernos diários e tudo mais, cada escola tem o seu PPP. Então, ele não é construído pela diretora ou só por professores. É claro que ainda é ausente a participação da comunidade. Eu acho que até enquanto representante dos diretores, eu posso falar pelo meu grupo, pela minha categoria. O grande sonho das nossas escolas é que haja mais essa participação. Então, desde a construção do PPP já tem ou pelo menos para ter essa participação dos pais. E qualquer dúvida que tenha, toda escola tem o seu PPP que é construído coletivamente. Então eu acho que eu posso afirmar que todos têm sim acesso ao que realmente seus filhos aprendem. Que bacana. Então, a maneira de você, pai, você, comunidade escolar, né, participar da educação da cidade, você tem várias ferramentas, né? Você tem a escola e você tem o Conselho Municipal de Educação, que você pode participar.
uma coisa que eu coloco enquanto diretora mesmo de escola, que esse diálogo é muito aberto, né? Eu acho que eu também posso afirmar isso, porque às vezes algumas situações chegam, né, através de outros meios, e que é muito importante a questão do diálogo entre família e escola. Porque eu acredito muito nisso, né? Se o problema aconteceu lá, vamos tentar pelo menos. Se não resolveu, aí tudo bem, a gente procura outros caminhos. Mas porque nisso a gente já está trazendo os pais para a escola. Então, enquanto diretor, eu sempre falo muito isso para os pais. Porque a gente erra, nós somos seres humanos e nós erramos. Então, se aconteceu, eu acho que os pais nunca podem ter dúvidas. Até falando também enquanto mãe. Se eu tiver algum problema na escola da minha filha, a primeira coisa é procurar. Então, se realmente as pessoas fizerem esse movimento, eu acredito que muitas coisas estariam mais tranquilas hoje. Tem que haver o diálogo entre escola e comunidade. Eu queria saber assim, qual que é a relação entre o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria de Educação? Porque você falou que o Conselho ele é mais amplo, né? Ele é maior porque ele cuida de outras instâncias educacionais. Mas qual que é a relação entre SEDUC e Conselho? Você utiliza o que é falado lá na Secretaria? Qual que é a relação? Quero saber. Nós temos uma boa relação, nós temos uma proximidade muito grande. Eu acredito muito que a única maneira de a gente se entender na vida é conversando e dialogando, né? Então o conselho, até o nome disso, é realmente nos auxiliar para ver se está no caminho certo, no caminho errado, tomar puxão de orelha, receber crítica, né? Então a nossa relação com o conselho ela é muito boa. Não é 100%, não é extremamente participativo, mas é uma construção que a gente tem feito ao longo do tempo aqui na cidade de Vinhedo. Uma das últimas discussões sérias que teve a participação muito intensa do Conselho foi na situação da gestão democrática na escola, a velha tese que está no Plano Municipal de Educação, Plano Nacional de Educação, que entende que a escola deve ter uma participação de todos. Não pode ser uma pessoa só resolvendo tudo da educação municipal, por exemplo. E naquele momento nós tivemos a discussão que foi muito intensa, foi quase um ano de discussão, o ano de 2018-19, que era como seria construída a gestão das unidades, como seria, vamos dizer assim, nomeada ou eleita a equipe que vai dirigir uma escola. A diretora vai ser eleita, traduzindo em miúdos, né? A diretora vai ser eleita, ou como nós vamos escolher essa diretora? Foi uma discussão ampla, ela não tem uma regra básica, cada município adota um sistema, adota uma maneira, pesquisamos muito junto com o conselho, tivemos participação de pais, mais de 100 pessoas participando, tivemos fórum trazendo modelos de discussão junto com o conselho. Então isso não conseguimos chegar numa conclusão ainda, está meio parado o assunto, porque como ele é muito polêmico, tem municípios, por exemplo, que adotam a questão de concurso público para o diretor da escola, não é? Todos eles têm falhas, têm prós e têm contras. Então esse foi um assunto muito discutido, quem participou sabe do que nós estamos falando, né? Quem nos ouvir nesse podcast em outros municípios vai falar, aqui também acontece isso, nós também estamos com essa discussão aqui e não avançou. Então é uma situação nova na educação, né? Porque são assuntos, a educação, como vocês bem sabem, está mudando muito. Sim, né? sim. A sociedade é diferente, as crianças são diferentes, os professores são diferentes. Então a gente tem que avançar. E através do conselho a gente acredita que a gente erra menos, né? Então essa é a nossa disposição aqui nesse trabalho junto com o Conselho de Educação. Eu queria saber tá fora do roteiro aqui, hein? Atenção, hein? Uma dúvida minha, né? Temos aqui 2 professores, né? Antes de mais nada, vocês são professores, Sim. Certo? Aí temos uma diretora e temos um secretário de educação. Como que vocês se enxergam como professores sendo representados no Conselho Municipal de Educação? Vocês acham que os professores estão sendo bem representados? Precisa de mais participação?
Qual que é o papel do professor no conselho? Eu quero saber isso. Olha, eu acho que isso a gente não pode tirar o foco mesmo. Eu até coloco que eu sempre, quando alguém fala diretora, eu sempre coloco assim, eu estou como diretora, mas eu sou professora. Então isso eu acho muito importante, né? Porque o olhar é outro. Eternamente eu vou ser professora porque de repente, por algum motivo, o ano que vem eu posso voltar para a sala de aula. Então isso é uma coisa, esse sentimento é uma coisa que não nos tira. E isso com certeza facilita o nosso trabalho. Então, apesar de eu, por exemplo, estar no conselho como diretora, é automático já eu opinar enquanto professora. Porque eu prestei um concurso para professora. E às vezes eu percebo que algumas pessoas confundem isso, né? Então eu acho que só vão entender esse sentimento que a gente tem mesmo se nos olhar como professora. Né? Porque o estar diretor é passageiro. Tudo bem, já fazem alguns anos, mas eu sou professora. Então esse olhar poderia ser muito mais representado. Tem alguns segmentos que ainda nós estamos com cargos em vacância. Mas está aberto, quem quiser participar, mas se você me perguntou da importância, acho muito importante a participação dos professores no nosso conselho. E aí, Gil, você como professor, você também é professor? Sim, sou professor. O pessoal, tem um monte de aluno aí que me conhece. Até várias diretoras foram minhas alunas lá atrás. Eu dei aula no SESI, dei aula no Abrão Arum, dei aula no João 23, sou professor de História. Também fui bastante polêmico em relação ao papel da escola, a maneira da escola trabalhar com os seus alunos, né? E depois a vida me pegou aqui e fui convidado a ser secretário de Educação em Vinhedo. Então, muito do que eu imaginava que deveria ser uma escola diferente, uma sala de aula diferente, eu tento hoje colocar para os professores, colocar para os diretores, né? Eu acho que um pouco dessa conversa nossa aqui serve também de reflexão sobre o papel da escola, né? Eu acho que aquela escola que tinha apenas um papel de ensinar uma criança a escrever o seu nome ou as 4 funções da matemática, ou uma escola que só servia para aluno bom, né? Porque a gente teve esse papel, eu fui criança, então o aluno que era o aluno bom ficava na escola, o aluno que era o aluno que não era bom, ele era quase que como que excluído da participação na escola, né? E com a Constituição de 88, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que essa visão mais sensível para cada ser humano, para cada jovem, para cada criança, com todo o seu potencial que ele tem, ele deve ser olhado na sua integridade, né? Então, se a gente pensar bem, cada aluno é diferente do outro. Então, o papel do professor, você me perguntou o papel do professor Gil, eu sempre tentei olhar cada criança no seu potencial total. Ninguém é bom só de matemática, ninguém é bom só de esporte, ninguém é bom só de música. As pessoas são diferentes e elas têm que ser compreendidas nessa totalidade. Então, o professor, o educador, vamos chamar assim, hoje é mais fácil, o educador, ele tem que ter necessariamente a habilidade, é uma das funções, uma das profissões talvez mais exigentes durante toda a história da humanidade e talvez continue sendo durante muito tempo ainda, porque na verdade o papel do educador é permitir que as pessoas se descubram seus talentos, se revelem, né? E tudo acontece na escola. Você pega lá os grandes gênios, as grandes figuras aí, os presidentes da república, os caras de bola, os jogadores de futebol, passou por uma escola, é lá que ele aprendeu determinadas coisas. A gente vê ainda nas crianças e nas famílias um respeito muito grande pelo professor e pelo educador, não é? Então eu acho que valorizar esse papel do professor, valorizar esse papel do educador é muito importante e fundamental. Eu, particularmente, sou educador. A minha profissão, né, apesar das minhas passagens pela vida pública e outras coisas que eu fiz,
Mas eu, na minha essência, eu sou um educador e eu quero ver essa escola, esse modelo que nós temos de escola sendo transformado. E para isso também a gente precisa da participação de todos os professores, de toda a sociedade, de todos os pais. A escola deve ser mais aberta. Quanto mais a comunidade estiver dentro da escola, estiver presente dentro da escola, melhor será a escola, melhor será a educação. Antes nós tínhamos aquela escola que era só uma transmissora de conhecimento, né? Nós fizemos algumas mudanças, você acompanhou, você sabe disso. A Central de Informação e Mídia está aqui para isso também, para nos auxiliar na transformação dos profissionais em termos de formação e também divulgar conhecimento, divulgar experiências novas, né? Divulgar aqueles bons professores que têm bons projetos, que estava na gaveta, que estudou na universidade, não pode colocar em prática, ele deve colocar em prática sim. É inovação, é criatividade. Então, a escola, ela é um espaço muito saboroso para a criança, mas ela tem que ser cada dia mais gostosa, mais colorida, mais aberta. E se ela tiver uma relação, na escola é que a gente aprende a resolver problemas, né? E se as crianças puderem, dentro da escola, resolver os problemas da sua comunidade, seria fantástico. Por exemplo, a gente vai dar aula lá de ciências para as crianças, entender a importância de trabalhar o meio ambiente ou a reciclagem, por exemplo. Mas se trabalhar dentro do bairro, da sua escola, do seu convívio, na sua rua, com a sua família, tem muito mais significado, né? Infelizmente, muitas vezes, aí não é culpa é cultural, né? O professor ele fica preocupado em botar o aluno dentro da sala de aula, sentadinho na cadeira, um olhando a nuca do outro, e perde, a escola perde o sabor, perde o brilho, perde a alegria, né? Então eu acho que essa transformação é que a gente vai ter que, estamos tentando fazer em Vinhedo, né? Uhum. Gostaria muito de ver isso cada dia mais presente em discussões do Conselho Municipal de Educação, na rede pública de educação e na rede particular de educação, mas a gente tem que necessariamente transformar, porque uma criança hoje, né, que entra na escola, a criança com 7, 8, ou bebê que entra na escola, mas uma criança aí, daqui 10 anos o mundo vai ser diferente. E o que nós ensinarmos para essas crianças vai ter que ter significado, senão o nosso papel aqui não serviu de nada, né, professor? Mas falando do futuro agora, 2020, o que o Conselho Municipal de Educação está reservando para 2020, Denise? Nós vamos iniciar agora o estudo do plano municipal, né? Inclusive eu participei da construção, né? Então nós temos que colocá-lo em prática. Claro que existem algumas umas metas que não dependem apenas, que a gente depende de outras instâncias, mas enfim, eu acho que é o sonho de todo educador, de todo professor, principalmente das pessoas que se envolveram bastante. Realmente, a gente sonha, né? Professor é isso, é ver realmente o resultado acontecendo. Então, a nossa prioridade agora é realmente o Plano Municipal de Educação. Para quem está chegando agora, o que é um Plano Municipal de Educação? Então, esse Plano Municipal ele foi construído também, iniciou com um grupo de professores e depois ele foi um trabalho, inclusive, junto com a Secretaria de Educação, também por segmentos. Então, eu também comecei nesse estudo representando os diretores, teve pais, teve professores e como nós colocamos assim, claro que tem toda a parte histórica e tudo mais, mas a questão, a introdução explica, né, todo o plano, mas ele se resume em algumas metas e eu falo novamente, não só para a rede municipal. Então, algumas metas que foram colocadas de acordo com as leis que já existem e que agora nós queremos colocar em prática. Então, são algumas metas que hoje, uma das funções, inclusive, do Conselho Municipal é verificar, fiscalizar, acho que eu posso dizer assim, o que realmente está acontecendo, o que não está, por que não está, o que não está acontecendo, por que ainda não está acontecendo. Então, acho que agora que nós vamos começar com o estudo do plano, é que realmente nós vamos perceber e saber dosar o que
está acontecendo, o que vai acontecer. Ah, que bacana. E quem quiser acompanhar, de quando que são as reuniões do Conselho? Então, elas acontecem mensalmente, as reuniões ordinárias. E dependendo, podemos também fazer as reuniões extraordinárias, o cronograma, quem quiser ter acesso, foi publicado pelo boletim da Prefeitura, e a próxima reunião é dia 19 de março, às 8 horas, na Escola Municipal Dom Matias. Inclusive, acho importante também colocar, até o ano passado, normalmente as reuniões ou eram aqui no CEPROVI ou na Secretaria de Educação. E no Conselho foi decidido que algumas das reuniões seriam nas escolas, até para que as pessoas tenham acesso. Porque legal. muitas pessoas, por exemplo, nunca foram em determinadas escolas. Normalmente a gente vai na escola dos nossos filhos. Então, algumas reuniões, a última foi no Ricardo Junco, na Vila, João 23, a próxima será no Dom Matias. Então nós tivemos esse cuidado também esse ano, que daí os conselheiros poderão participar e conhecer algumas das nossas escolas. Que legal. No site da Prefeitura também tem informação do Conselho Municipal? O cronograma, nós publicamos também as atas, qualquer informação. E também existe uma pessoa responsável na Secretaria de Educação que tem todo o nosso arquivo. O nosso arquivo tem uma pessoa que toma conta disso da Secretaria de Educação, os espaços da Secretaria de Educação, nosso secretário. Bacana. Ô Denise, então me fala aí, você como presidente do Conselho, como são a dinâmica das reuniões, né? Essas reuniões acontecem, quem participa, sobre o que vocês falam, quem vota, quem não vota, como que são as dinâmicas? Então, nas reuniões do Conselho, todas as pessoas, qualquer cidadão pode participar. Participar, colocar as suas opiniões, inclusive não é só participar, sim, pode opinar sim, nós até estamos organizando melhor essa questão, com tempo para falar, porque a gente vai melhorando a cada dia. Sim. Mas é importante deixar claro que apenas os conselheiros é que podem votar. Então, todas as pessoas podem participar, mas se tiver algum assunto para ser aprovado, votado, apenas os conselheiros titulares, claro, na ausência dos titulares, os seus suplentes, porque todo conselheiro titular tem o seu suplente. Claro que, voltando assim, só para lembrar que existem alguns cargos em vacância, mas apenas os conselheiros podem votar. E como que eu me torno um conselheiro? Então, foi aberto o processo de eleição o ano passado, no início de 2019. E foi bem divulgado, e sempre lembrando que toda a divulgação consta no boletim da Prefeitura. Então, qualquer informação, é que agora, né, essa gestão é o triênio de 2019 a 2021. Mas é bem na época da eleição, é sempre muito divulgado, passou por todas as escolas. Então, e além disso, existe o site da Prefeitura, ou também nos procurar. Sim, tá? sim. Então eu comi bola, eu perdi essa eleição, eu quero me candidatar só em 2021 agora. 2021. Maravilha, então. Quem quiser saber mais, então, por favor, vão nas escolas, perguntem na Secretaria de Educação, vejam no site da Prefeitura de Vinhedo que você vai encontrar suas informações, tudo que você precisa está aí divulgado, não está nada escondido, galera, beleza? Então vamos agora para um momento relax do nosso programa, que é o Bolacha Pedagógica. Bolacha Pedagógica, que é aquele momento onde a gente vai fazer indicações, o que a gente está lendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, para você aí, às vezes está perdido, não sabe qual vai ser sua próxima série, qual vai ser seu próximo livro, talvez a gente possa dar uma ajudada aqui, beleza? Então vamos começar com o Gil. Gil, o que você indica na nossa bolacha aqui? Hoje a gente tem que usar aquela máxima de professor, nunca pare de estudar. Sim. Mas eu particularmente li 2 livros interessantes agora, que fala de transformação, que fala de mudança, que é o mesmo autor, vou falar os dois que eu acabei de ler aí recentemente, que é Homo Sapiens e Homo Deus, né? São livros que eu gostei muito. Um vai falar sobre a história da humanidade, por que o bicho, homem, que ainda nós somos 99% animais, sim, apenas a diferença que pensa, raciocina, né? Mudou o mundo, tanto no aspecto
de criatividade quanto destruição também, né? Nós transformamos a natureza, agora tem aquecimento da calota polar, está derretendo a Antártica, está subindo o nível dos mares, e o ser humano acabou com a natureza numa parte, mas foi para a Lua, desenvolveu grandes coisas, né? O homem nunca viveu tanto como está vivendo atualmente, né? Sim. Nós estamos vivendo 80, 90 anos assim, por causa do avanço na medicina. Então essa espécie, né? O Homo, esse livro vai falar disso, e o outro, o Homo Deus, é um livro que vai falar sobre os avanços. O Homo Deus é assim, será que o homem está querendo virar Deus? Né? Aquela longevidade, viver mais de 90 anos, o pessoal diz que com o avanço da medicina nós vamos viver seguramente mais de 120 anos daqui 20 ou 30 anos. Né? Então é esses desafios, sabe? Bom, mas nós vamos viver tanto tempo, e o que é que nós vamos fazer? Não é verdade? Com esse tempo todo. Com esse tempo todo. Então é uma reflexão bastante interessante aí sobre a situação do homem. E como professor tenho lido muito sobre primeira infância. Legal. A gente hoje está entendendo, até pela função na rede pública, a gente entendia o papel da creche, da criança na primeira infância de uma maneira, né? E às vezes só ia se preocupar com a criança quando ela ia começar a ler e escrever lá no primeiro ano, mas hoje toda a mudança em relação aos primeiros anos que as crianças estão na escola necessariamente, né? Na creche praticamente as famílias deixam as crianças nas nossas creches, há uma preocupação muito grande com a educação na primeira infância. Então estou tentando aí ler um pouco de Piaget, todo professor tem que ler um pouco mais, né? Ler Piaget e ler outros mestres aí para entender um pouco, para saber refletir sobre essa educação na primeira infância. Legal, muito bom. Denise, o que você traz aí para gente de indicação? Então, como o Gil já colocou da importância de nós estarmos sempre muito bem informados, é claro, acho que a nossa profissão já exige isso, né? A questão da tecnologia e tudo mais, sem deixar de pensarmos também em nós, mas no sentido para que nós estarmos sempre preparados para receber o nosso aluno. É uma coisa que eu sempre coloco lá para os professores. Hoje a escola mudou muito, né? Não é mais aquela questão só ensinar, aprender, ensinar. O sentimento é muito trabalhado na escola, inclusive lá na escola também a gente faz alguns trabalhos com isso. Por quê? Então, primeira coisa, eu acho que se nós olharmos para nós mesmos enquanto seres humanos, nós temos que estar sempre bem. E cada um tem o que gosta, por exemplo, eu particularmente gosto de estar sempre fazendo exercício físico, eu acho que isso é importante, né? Nós precisamos cuidar de nós, eu acho que o professor não pode deixar de cuidar de si próprio, porque hoje a gente percebe esse corre-corre no dia a dia. Né? A gente deixa o nosso filho de manhã na escola, vai só à noite. Então nós precisamos estar bem com todos os problemas que a gente tem para receber o nosso aluno. O nosso aluno, ele não tem culpa dos problemas que nós temos. Então nós precisamos estar bem para recebê-lo. Porque muitas vezes, antes de entrar numa sala de aula, ele passa por nós para colocar tudo o que ele está sentindo. Então são crianças com 6, 7 anos que já têm bagagens assim que a gente fala, meu Deus, uma criança já está vivendo tudo isso e vive. Então eu acredito muito nisso, que eu luto muito lá na nossa escola, que nós deixemos um pouco os nossos problemas em casa, não trazê-los para a escola, para que nós recebemos bem esse aluno. Os pais, muitas vezes os pais a gente fala que o professor é um pouquinho de tudo, é psicólogo, é assistente social, é tudo, e tem que ser. Eu acho que hoje o modelo da nossa escola exige. Aquele aluno que chega no portão chorando, eu obrigá-lo a entrar na sala de aula, não existe mais. Né? Eu primeiro preciso entender o porquê daquele choro, o porquê daquela tristeza. Porque só assim é que realmente a criança vai aprender. Então, nós estarmos bem com nós mesmos, para que a gente consiga lidar. E não é só professor, e não é só aluno, não. Professores também. Eu acho que o papel do diretor, da equipe gestora hoje é bem isso. Até a gente brinca entre nós, a gente fala assim, parece que nós não podemos ter problema, porque a gente tem que estar sempre bem para os outros. Porque quantos professores que às vezes chegam chorando, tristes também. Então eu acredito muito no trabalho coletivo, um ajudando o outro. Que bacana. A atividade física ajuda
a melhorar a gente, né? Estarmos bem. Com certeza. E aí, quem faz atividade física aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Eu sei, agora eu tô numa nova modalidade, Bruno. Truco não é esporte, hein? Vamos lá. Eu caminhava muito, eu caminhei uma época, fiz academia uma época, mas agora eu descobri o Pilates. Olha lá. Então fazem já aí 2 meses que eu estou indo no Pilates e é muito isso que você está dizendo, a atividade física é fundamental e a gente, o tempo vai passando, a gente vai ficando meio duro, enrijecendo, né? E se a gente não estica os músculos, não pensa, não reflete, não dobra o corpo, não faz um exercício, cara, vai complicando a vida toda, né? Então eu acho que, como indicação, eu estou gostando muito aí. Eu sei, hoje você vê a mudança na sociedade, né? Na cidade de Vinhedo, por exemplo, o que nós temos de academias de ginástica, tem bastante, academias de pilates, as pessoas parecem que realmente descobriram, né, que a atividade física é muito boa, é muito gostosa, é muito importante. Então, as pessoas estão realmente investindo nisso, né, como bem-estar, né? A pessoa tem que estar bem. Se não estiver bem, não vai para lá. Não faz o bem. Isso é Denise, né, Denise? E aí, Denise? É corpo e mente, né? O exercício físico é... Bom, eu gosto muito de caminhar, inclusive aproveito um espaço maravilhoso que a gente tem na nossa cidade, que é a represa. Ah, sim. A represa é para quem gosta de caminhar, então o que eu mais gosto mesmo é caminhar. E amanhã estarei iniciando uma nova modalidade, que é a natação. Vamos ver. Eu gosto muito de nadar e amanhã eu vou começar, mas o importante é estar exercitando mesmo, fazendo esse trabalho. Bom, agora eu posso fazer uma indicação também? Posso fazer? Posso. O programa é teu. Bom, eu vou indicar um podcast, tá? Um podcast que eu descobri nessas semanas passadas aí, muito bacana, chamado Quebrada Pod. Ele é apresentado pelo Mussum Alive e pela Dani Birita, tá? Mas eu queria indicar, na verdade, um episódio especial, que é o episódio 14, com a Marina Amaral, tá? Que ela é colorista. Como assim? Ela tem um trabalho histórico, de resgate histórico, onde ela faz a colorização de fotos antigas. Então, fotos preto e brancas bem antigas, ela pega e junto com historiadores, ela faz uma pesquisa sobre qual cores eram usadas naquela época, qual que era a cor da medalha, do uniforme de não sei quem. Então, tudo é um resgate de artístico e histórico junto. E ela foi nesse podcast e falou um pouco do trabalho dela e é fantástico. Você pode encontrar nos seus aglomeradores de podcast. Você pode encontrar a Marina Amaral também no Twitter, que ela é bastante ativa, ela posta muito os novos trabalhos dela. Ela tem um livro que ela vai lançar sobre Auschwitz, né? Então, fotos históricas, coloridas, são assim, um trabalho fantástico. Então, aconselho vocês, indico vocês escutarem o Quebrada Pod, principalmente o episódio 14 com a Marina Amaral. Maravilha, então vamos agradecer aqui, porque eu adorei esse programa, aprendi muito, tinha muita coisa que eu não sabia aí, que eu fiquei sabendo. Então eu quero agradecer primeiro ao Gilberto Lerezon, professor Gilberto Lerezon, tá, nosso secretário de Educação, pela presença. Eu sei que a agenda é cheia aí, mas muito obrigado por ter vindo aqui, ter dado seus depoimentos aí e ensinado um pouquinho pra gente sobre a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação e tudo isso. Obrigado, Bruno, parabéns pelo trabalho. Professor Bruno, nosso professor de artes aqui da Rede Municipal de Ensino também, né? Sim. Que tem feito um trabalho muito bom, isso que a gente espera realmente. Dividir informações, partilhar dos assuntos que a gente gosta com todo mundo. Foi muito bom ter vindo aqui. Eu acho que é sempre importante a gente dividir com os outros o que a gente sabe, né? Muito bem, muito obrigado, Jô. E queria agradecer também a Denise, que deixou lá uma Madalena, uma manhãzinha, deve estar com o coração apertado, mas veio aqui, ensinou bastante pra gente também sobre o Conselho, é a presidente do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado, Denise, pela presença. Eu que agradeço, Bruno, e confesso que eu me emociono bastante, né? Quem me conhece sabe que eu sou, porque olhando lá atrás, quando eu comecei como estagiário, participei do processo de municipalização enquanto estagiário, mas eu vivi esse momento. E hoje estar aqui, enquanto presidente do conselho, e esse espaço Seformi com toda essa tecnologia, sendo levado, composto por professores com gabarito de vocês, não tem como não sentir assim muito privilegiada, porque são muitos anos trabalhando em Vinhedo. Então, cada vez que eu olho lá para trás e hoje eu vejo, enquanto professora, que era o meu sonho, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Vinhedo, sou daqui, apesar de não ter nascido, mas me considero, porque vim aqui com 6 anos.
Então, observar hoje como está a nossa rede, não tem como não me emocionar. Então, eu sou sim uma privilegiada de ser professora da nossa rede. Nós temos pessoas muito boas, professores muito bons. E estar aqui é um crescimento da cidade como um todo. Então, parabenizo toda a equipe de vocês, porque vocês merecem. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado a vocês dois por terem vindo. Eu queria lembrá-los, tá, que qualquer informação que você queira aí sobre o Conselho Municipal de Educação, talvez o primeiro lugar que você possa entrar é o site da Prefeitura de Vinhedo, tá? Então vai lá, você vai encontrar bastante informação. Se não encontrou o que você precisa lá, vai nas escolas, vai na Secretaria de Educação, que você encontra tudo o que você quiser, tá? Eu quero falar também para vocês, quem tiver sugestões, algum comentário sobre o episódio de hoje, queira que esse comentário seja lido no programa que vem, no programa seguinte, mande um e-mail para htpaudio, sem acento, por favor, tá? htpaudio@edu.vinhedo.sp.gov.br. Sim, é tudo isso, tá bom? Então mande um e-mail para a gente que a gente lê no próximo episódio. Lembrá-los também que o HTP Áudio é um projeto aqui dentro da CEFORMI, que é a Central de Informação e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo, e a gente tem um canal no YouTube, tá? O youtube.com/CEFORMIVinhedo, você vai encontrar ali trabalhos de professores, resgates históricos da nossa rede, tutoriais, tá? Tudo que você precisa conhecer aí de Vinhedo está sendo divulgado lá. Não tudo, mas tem bastante coisa legal lá acontecendo, tá bom? Então muito obrigado a vocês que estão ouvindo, muito obrigado aos nossos participantes e até o próximo episódio.